A partir de agora, Espaço da Diferença. Programa institucional Terapia Alternativa. Temas: dialogando. Informes. Você pode. Boca Livre. Apresentação: Wagner Leite. Coordenação: Centro de Convivência e Cultura Trilhos do Engenho. Muito boa tarde, amigos do site Evolução, das plataformas digitais, do Facebook e do YouTube. Bom, vamos agora a mais um Espaço da Diferença hoje, ao vivo via live, com todo o nosso vapor aqui. Hoje o programa promete, hoje o programa garante nosso entrevistado de hoje, hein? Mas antes disso, vamos passar a nossa bola pro nosso amigo Alan Ribeiro. Fala com você, Alan. Muito boa tarde a todos os ouvintes e internautas, a você que acompanha o nosso programa. Fique ligado, nesses próximos minutos você terá uma boa dose de entretenimento e informação na medida certa. Fique com a gente, na rádio que é louca por você. Está entrando no ar o programa Espaço da Diferença. É isso aí, Alan, beleza. Então vamos continuar nosso programa de hoje. Vamos diretamente aos nossos informes. Se ligue. Bom, o nosso informe de hoje é homenagem ao nosso saudoso Arnaldo Sacomani, grande compositor, jurado várias vezes do SBT, que infelizmente nos deixou nessas últimas semanas. Ele era diabético e infelizmente partiu, deixando seu grande legado ao nosso público brasileiro, que deixou assim muitas canções, muitas novelas que ele compôs, que ele fez de músicas, inclusive a nossa Florentina do nosso Tiririca foi ele que fez, né? Infelizmente ele nos deixou. Então, vamos agora com mais informes. Alguém tem informe a dar? Eu, Rafael. Rafael, tem informe, Rafael? Então fala. Sim, boa tarde. Boa tarde. Internautas do programa Espaço da Diferença. O Wilson Witzel foi afastado do cargo de governador do Rio de Janeiro na sexta-feira passada, dia 28 de agosto, pelo STJ, Superior Tribunal da Justiça, devido a supostas irregularidades em contatos na saúde. Esse afastamento tem uma durabilidade de 180 dias e quem ficará no lugar dele é o vice Cláudio Castro. O Wilson Witzel recebeu com muita surpresa essa notícia e os advogados dele esperam ter acesso ao conteúdo dessa decisão para recorrerem. A decisão do afastamento foi uma surpresa para o Wilson Witzel. E no dia 29 de agosto foi apresentado, os advogados recorreram à decisão ao Supremo Tribunal Federal e no dia 31 de agosto foi enviado um recurso do governador para o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Aí as fontes que eu fiz um resumo sobre essa notícia, e as fontes são do site da Rádio Tupi e o site da Folha de São Paulo. Muito obrigado, Rafaela. Alguém tem mais informações? Temos uma divulgação a fazer. Boa tarde, ouvintes da Rádio Revolução. Boa tarde, Thiago. Nós queríamos aqui reforçar o convite para vocês acompanharem tanto o site quanto o Facebook e o Instagram do Centro de Convivência Virtual, essa união de todos os centros de convivência do estado do Rio de Janeiro, que vem desenvolvendo semanalmente diversas lives sobre todos os temas, e o Centro de Convivência Trilhos do Engenho vem tendo participação com o Trilhando na Rede, que é uma viagem magnífica pelos estados do Brasil, além da live de relaxamento e também o nosso programa Espaço da Diferença. Então acompanhem pelo site www.centrodeconvenciavirtual.com.br ou pelo Instagram e também pelo Facebook. Bom, tem mais algum informes? Bom, o informe do futebol, por enquanto, a Vila Encantada está suspensa.
Apesar que outro dia eu vi, Thiago, ela aberta com alguns treinos de futebol, né? Só para constar que tá aberto, né? O Corinthians lá de São Paulo arrendou o estádio para não deixar o Itaquerão quebrar, né? Vamos dar de nome. É isso aí. Bom, então vamos para o Você Pode. Você Pode. Então vamos agora para o nosso Você Pode hoje, com um áudio do nosso querido Alan Ribeiro. É com você, Alan. Leveza. Você pode viver uma vida leve ou sobrecarregada. Isso não depende do que acontece ao seu redor, mas depende do que você escolhe colocar dentro do seu coração e da sua mente. A vida fica pesada quando exigimos muito de nós e tentamos ser mais justos do que Deus. A vida pesa quando assumimos a responsabilidade e a direção do presente e do futuro, achando que podemos planejar, decidir, controlar e chegarmos por nossos esforços onde planejamos. A vida fica tão pesada que às vezes torna-se insuportável viver. Você não precisa viver assim. Você pode sonhar, mas entregue seus sonhos a Deus. Ele sabe o que é melhor. Você não pode controlar, mas você pode cooperar com o que Ele faz. Ninguém tem a direção da sua própria vida, mas Ele tem uma jornada e um destino seguro para cada pessoa que Ele criou. Viva com leveza. Coloque em seu coração e mente a vontade e o plano de Jesus. Tudo que Ele faz é suave e leve. Não viva cansado, viva feliz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos do 28 ao 30. É isso aí, Alan. Bom, vamos agora para o Dialogando de hoje, depois dessa mensagem bonita do Alan Ribeiro. Então vamos lá. Dialogando. Bom, o Dialogando de hoje promete. Estamos hoje com a nossa amiga, psicóloga, que trabalhou muito com o nosso programa há muitos anos, nossa Gabi Ximenes. Boa tarde, Gabi, tudo bom? Oi, gente, boa tarde. Ai, tô muito emocionada. Estou muito emocionada de ver vocês, o trabalho, né, de vocês. Parabenizar aí o Thiago, que sempre gostou do programa, né, que sempre curtiu o programa, a gente fazia isso juntos, e, enfim, quando eu não podia, o Thiago assumia, né, e aí depois quando a Fabi chegou, e é muito bom, assim, parabéns vocês que abraçaram o programa, né? Porque quando eu saí do Centro de Convivência, isso ficou meio assim e tal. Até ajustar, né, as coisas, as funções que eu tinha, que eu desempenhava. E hoje ver vocês aqui tocando o programa, né? Não só nesse formato virtual, que já é um desafio, mas de resistirem no programa Espaço da Diferença, porque é um programa para os usuários, né? Um programa onde é construído tudo por eles, e onde nós somos apenas ali coadjuvantes, né? Então, parabéns. Estou muito emocionada também com o Wagner, né? Com a evolução do Wagner aí durante os anos, como ele está mais solto, como ele está mais desenvolto, como ele está mais disponível, né, aos erros e acertos, aos desafios. A Rafaela falou lindamente aí do informe que você deu, tá? Parabéns. A Alessandra também, que está aí assistindo. A Ana, por ter abraçado a gente aí da saúde mental, por ter abraçado a loucura. Então, estou muito emocionada de estar hoje aqui com vocês, olhando para vocês e vendo, legal, que a gente abraçou lá atrás, né? Os meninos estão fazendo hoje com muita competência. Isso é muito bom. Isso é um afago no meio desse caos do isolamento, né, da distância. Isso é uma forma de manter junto e firme, e a chama do afeto acesa. Parabéns aí, a equipe. Muito obrigado pelo aceitar o convite, Gabi.
Porque no início do programa, né, se não fosse você e nem o Thiago, depois que a nossa Raquel Siqueira foi pra Bahia, o programa jamais seria a continuidade que teve até hoje. E assim, eu lembro que depois que você foi pro Nike, cara, me deu uma tristeza. Mas assim, no meu pensar, a gente é que nem um passarinho. A gente tem que abrir as asas e voar pro nosso objetivo maior, sabe? E depois que eu vi você trabalhando no Nike, fazendo umas camisetas, os negócios tudo, aí que eu vi realmente a importância das pessoas quando a gente precisa realmente de ajudar. Eu me lembro da primeira vez que eu te vi no Trilhos. Eu tava apressado, né, pra ir embora, porque eu precisava de comprar remédio pra minha mãe, né, no laboratório. E assim, eu tô assim, meu Deus, eu vou ficar aqui até terminar de pintar todos esses caixotes. O que eu vou fazer? Aí eu fui pintando os caixotes bonitinho, tal, fiz uma lixeira pra sala. Aí na hora que eu fui chegar até você, falar, olha, eu preciso sair mais cedo pra... Na hora que eu falei, sair mais cedo pra ir ali, você só levantou o olho assim, apoio, uma levantadinha na sobrancelha ali, meu Deus do céu. Mas você foi, não, você pode ir, que é coisa séria, você pode ir. Aí eu fui tranquilo, mas assim, o frio na barriga, que eu pensei, meu Deus do céu. Mas foi show de bola, o dia que eu te conheci. E até hoje a nossa amizade prevalece. Agora, a minha primeira pergunta é a seguinte, são duas em uma, tá? A que pé está a Casa Cultura Nordestina? O Covid-19 o vírus está atrapalhando o desenvolver da obra da casa? Ô, querido, nossa, como é que eu vou falar agora depois desse relato, né? Imagina, eu acho que, vou falar por mim, por Thiago, né? Thiago tá aí. Eu acho que, na verdade, não fomos nós quem abraçamos o programa. Acho que foram vocês que abraçaram a gente, né? Porque era um espaço de vocês, a Raquel estava saindo, e vocês abraçaram, né? Vocês aceitaram a nossa chegada. Então, eu acho que foi um casamento, né? Tanto vocês que estavam precisando de alguém ali para também somar, né? E eu e Thiago que precisávamos desenvolver o nosso trabalho. Então, eu acho que foi o encaixe perfeito, né, do programa. Quando eu saí do Nike, assim, eu lembro que quando eu recebi o convite, foi a primeira coisa que eu pensei, assim, e o programa? Né, que no primeiro momento eu ainda falei, eu saio, mas eu vou ficar às sextas-feiras no programa. Mas aí depois eu vi que isso ia ficar muito confuso para mim, né, que eu tinha outros desafios, e depois eu fui identificando, eu fui acalmando quando eu falei, não, eu no Nike talvez eu consiga ajudar mais ainda o programa, a rádio, então isso foi um acalanto. Então o mesmo receio, né, as mesmas sensações que você teve quando eu saí, certamente foram as mesmas que eu tive por estar saindo, né? Embora tenha sido uma escolha, eu recebi um convite e eu fui, né? E eu fui sempre com esse objetivo, né? Eu acho que lá eu vou poder ajudar mais, eu vou poder estar mais junto de outra forma, né? Não deixando de lado, mas contribuindo de uma outra forma. Então, imagina, foi uma honra participar com vocês todo o caminhar do programa. Para hoje ver onde vocês estão, isso é de fato gratificante. Bom, em relação à casa, a gente... Na verdade, a casa ela está sendo montada para ser um espaço de geração de renda, trabalho e geração de renda. A ideia não é que a casa seja mais um dispositivo, como é o Loucura, como é o Trilhos, como é o Travessia. Né? A ideia é que a casa ela seja ali um núcleo de geração de renda, que a gente possa articular as vendas dos projetos que tenham geração de renda para fora do NISE. A gente pensou como Casa de Cultura Nordestina porque a NISE, né, para a gente defender essa implantação lá, tinha que ter alguma coisa que conversasse com a proposta do Instituto. Ah, legal! Com a proposta do Instituto Fabi fazendo merchan aí com a caneca.
Tem que tomar cuidado com os merchan, porque senão o Face corta. E aí foi criado por isso, porque a Nise é nordestina de Alagoas, então a gente tinha que ter alguma coisa que conversasse com algo do Instituto, né, algo maior. E aí eu conversando com a Érica e tal, eu falei, a gente podia montar uma cordelteca, que aí eu também faço parte da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Então eu falei, a gente pode aí montar uma cordelteca naquelas salas, naquele espaço ali do próprio centro de convivência. E foi quando ela falou, a gente tem uma casa aqui, se você topar, pega a casa e monta essa cordelteca. Eu falei, beleza. E a gente conseguiu já, né? Acho que a gente tem 1000 exemplares de cordéis que a gente ganhou de doação da BLC. A gente ganhou um espaço para estar vendendo, né? A gente chegou aí lá nas plenárias para vender. A gente vai ter um espaço no site deles para vender as canecas da casa, enfim. Tudo que a gente produzir na casa, né? Não só as canecas, não só as blusas, mas tem outros produtos. E aí a gente está caminhando, produzindo, vendendo em feiras, em eventos, e aí veio a pandemia e freou isso. Né? Então agora a gente está fazendo um site para o Instituto, que a gente vai fazer uma loja para a gente poder colocar os produtos da casa, os produtos, por exemplo, do Centro de Convivência, que faz as bonecas, do Espaço Travessia, do Loucura, enfim, para vender virtualmente. E a pandemia foi muito ruim, porque a gente já ia lá para finalizar a pintura e para já pensar em inaugurar. A ideia era inaugurar esse ano a casa, ter um espaço físico pelo menos, né? Com a cordelteca, com o espaço de exposições, enfim. E aí com essa pandemia isso deu uma travada no desenvolvimento da casa, né? Lembrando que eu acho que é importante falar que a casa, manutenção, né? Toda a reforma que a gente fez, todos os equipamentos foram comprados com doações. Então, a gente não teve nenhuma verba institucional. Então, foram verbas de venda dos próprios produtos. Eu lembro que eu investi uma quantia para a gente comprar matéria-prima. A gente comprou, a gente vendeu e eu consegui recuperar o que eu havia investido. Todas as pessoas que participam, né? Os usuários, desde estampar, desde ir à rua, etiquetar, enfim, que tem ali uma contribuição, eles recebem também a partir das vendas, né, no caso. Então, a gente vende, quem trabalhou recebe pelo que produziu, pelo que fez ali, né, qual foi a função desempenhada. Então, eu entreguei, no início de agosto, entreguei para a direção toda a parte de prestação de contas, né? Do que entrou, do que saiu, do que a gente vendeu, quem recebeu, todos os recibos, todas as notas. Então a ideia era que a casa inaugurasse esse ano, né? Mas a casa está viva, a gente está vendendo, a gente está aí fazendo de alguma forma o que é possível dentro dessas limitações. Então a pergunta, Rafaela? Quanto tempo que a Gabi ficou com Covid-19? Beleza, vamos entrar aí no Covid, né? Então, Rafa, eu adoeci e no final, dia 30, na verdade eu comecei com os sintomas dia 30 de abril. Eu estava bem, né? A Fabi, Thiago, Juliana, Marcelo, Pamela, a gente estava fazendo uma força-tarefa no Instituto, porque as atividades de cultura foram suspensas, mas tem os moradores que ainda residem lá no NISE. Então a gente precisava aí, né, dar um suporte a esses moradores que ficaram sem atividade, não podiam sair, e a gente pensou em fazer um lanche coletivo num espaço aberto, não era dentro de uma sala, era num espaço aberto, era até muito bonito, né, no pátio do Instituto. A gente levava lanches. Os moradores que moram lá no Instituto, eles têm um benefício, então tudo que a gente comprava era pago por eles, desde refrigerante, salgado, enfim, todo o custeio do lanche era pago pelos moradores. Então, o montante deu R$200. Desses R$200 era dividido entre os moradores e eles custeavam esse lanche. Bom, eu estava lá fazendo com eles, Thiago, Fabi, a equipe, e uma quarta-feira eu já não estava me sentindo muito bem,
Falei, nossa, eu tô meio estranha hoje. Parecia que eu ia ficar gripada, era essa a sensação. E aí fui pra casa, vim pra casa. Quando foi à noite, eu senti muita dor de cabeça e uns arrepios no corpo, como se eu estivesse febril. Aí eu falei, deve ser porque eu não almocei hoje, eu só lanchei. O lanche era acho que 2 horas esse dia, então eu não almocei. Eu falei, como vai ter o lanche, eu não vou almoçar. Então deve ser isso. E aí tomei um remédio para dor de cabeça, a dor de cabeça não passou. E aí quando foi, lá para 1h da manhã, já de quinta-feira, eu tomei um chá de boldo. Eu falei, pode ter sido fígado e tal, enfim. Aí essa noite cochilei, de quarta para quinta cochilei, e aí quando foi de manhã, eu sentia meu corpo todo quebrado. Quando eu levantei, eu falei assim, eu devo estar com chikungunya, porque o corpo doía muito. E aí falei pra minha mãe, eu acho que eu tive febre porque eu tomei um remédio e a dor de cabeça não passou, mas eu fiquei suada. Aí minha mãe falou, verifica aí quanto é que tá, se tá febre, né, se tem que ir pro médico. Eu verifiquei, tava em 37,5, 37 ponto alguma coisa. E aí falei pra ela, eu acho que eu tô com chikungunya. Aí eu olhei no meu corpo, não tinha nenhuma mancha e muita dor de cabeça. Era uma dor de cabeça, assim, enlouquecedora. Aí eu deitei pra ver se eu conseguia dormir um pouco. Quando eu levantei, tava pior. Tava com muita dor no corpo, muita enjoo e febre. Minha boca por dentro tava queimada, os lábios, né? Então, isso foi na quinta, fiquei muito mal. Na sexta também, com febre. No sábado, ainda dor, mas a dor de cabeça já tinha passado. E aí fiquei, aí na segunda, domingo também muito mal, e aí na segunda eu fui ao médico. E aí quando eu cheguei pro médico e relatei, ele falou, olha, eu vou te dar 3 dias, porque eu vou tratar como se fosse uma gripe, mas a probabilidade disso ser Covid é muito grande. E aí começa o desespero, né? Porque foi logo no início das histórias, de todas as especulações, né? Tinha um programa de televisão que era só Covid. Então as pessoas davam as informações sem saberem muito bem o que era, a gente estava um pouco muito perdido no início, né? E eu fiquei com muito medo. Como assim Covid? Porque eu pensei, e agora? Eu pensei assim, e os lanches? Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Porque a gente fazia para os moradores, a gente nunca faz, a gente fala que faz para o outro, mas a gente faz muito para a gente. Então naquele momento eu me sentia útil de estar indo lá fazer os lanches. Tinha os cuidadores também, que a gente acolhia de alguma forma. Eu falei, e agora? O não fazer isso, eu acho que eu senti muito também de me sentir inutilizada, né, entre aspas, naquele momento. E ele falou, então, mas você não pode voltar. Você não tem como, você tem que fazer um teste para saber, para confirmar, para você fazer o isolamento e você observar os sintomas, porque não tem muito o que fazer. E ele me passou uma medicação para gripe. Eu tossia, eu tinha muita tosse, eu não tinha falta de ar, eu não tive falta de ar, eu não tive dor, problemas no pulmão, mas eu tinha muitas dores. Então, para mim, assim, a qualquer momento eu podia, no dia seguinte, sentir falta de ar. Era esse o pânico, né? Porque o Covid, cada dia ele vai te apresentando um sintoma diferente. Então, assim, no dia que eu tive dor de cabeça e febre. Aí no dia seguinte tive dor de cabeça, febre, dor no corpo. No outro dia já tinha dor de cabeça, febre, dor no corpo, enjoo. Então, meu medo era esse. Mas ele falou, olha, se em 5 dias você não tiver falta de ar, você não vai ter mais. E aí eu comecei a contar os dias. Eu falei, acho que eu não vou ter mais não. E aí eu dei uma relaxada, assim. Falei, tá, então eu posso ter outras coisas, mas não vou ter a falta de ar. E de fato não tive. E aí entrei em contato com a Érica, a diretora do Instituto, e ela falou, Gabi, você vai ficar uns 14 dias, porque isso provavelmente é Covid, e você vai fazer o teste. E aí fui na sexta-feira fazer o teste. A testagem foi até um programa que tinha, que a Fabi sabe muito bem, lá no Piquet Carneiro, de testagem de Covid. Né? Não sei se está tendo ainda, mas está tendo. Tá? Naquela época tinha a testagem, eu fiz o swab, que é uma introdução de como se fosse um cotonete, mas é um cotonete desse tamanho, gigante, que eles introduzem no nariz e sai na garganta, nas 2 narinas. E fiz exame de sangue. E aí peguei o exame na quinta,
fiz o teste na sexta, peguei o exame na quinta e já levei pro meu médico. E meu médico falou, olha, você teve inflamações severas, você teve uma miosite e você teve uma hepatite. Aí eu falei pra ele, hepatite, mas eu não fiquei amarela. Ele falou, não, mas não tem a ver, né? Você teve foi uma inflamação no fígado devido às inflamações nos músculos. E vou te passar um outro exame de sangue. E aí me passou algumas medicações assim, por exemplo, para dor, porque eu fiquei 15 dias sem conseguir dormir, porque eu não conseguia deitar, não conseguia relaxar. E aí no meio disso tudo eu tive uma crise de ansiedade também, né? Porque eu estava, de alguma forma, numa linha de frente, no NISE, trabalhando. Aí eu adoeci e você não consegue, é como se tirasse as minhas forças, assim. Você não consegue reagir, você não consegue planejar nada, você não consegue, é muito complicado, assim. Acho que é importante a gente estar falando, né? Porque a gente fala de isolamento, fala de usar máscara e as pessoas aí estão abusando, né? Você vê os bares lotados, a praia, né? O comércio de alguma forma, shopping. E é uma doença avassaladora, assim. Eu não imaginei de pegar. Primeiro, eu não imaginava de pegar, né? Acho que isso ninguém imagina. Mas de ter sido acometida da forma como eu fui tão forte, né? Então, eu tive meus músculos todos inflamados. E a primeira coisa que eu pensei, pronto, meu coração, né? O coração é um músculo. Tanto que meu médico pediu um exame detalhado de todos os músculos possíveis e impossíveis. E do coração específico. E aí as minhas taxas estavam altíssimas. Tinha taxa que era para estar tipo 32, a minha estava em 497, que foi da miosite, que foi da inflamação nos músculos. Do fígado estava, eu acho que o normal era tipo 140, a minha estava em 398, uma coisa assim. E aí eu não podia tomar remédio antibiótico para inflamação dos músculos, porque o meu fígado estava inflamado. E aí eu fiquei 15 dias afastada pelo NISE, 14 dias. Aí mais, quando eu fiz o teste, foi comprovado, aí mais 14 pelo médico. E aí a direção falou, não, você continua trabalhando de casa, a gente suspende os lanches, suspende tudo. E porque a minha imunidade, ela oscilou, né, no início, agora ela já está mais normalizada. Aí eu fiz um exame de sangue que a minha imunidade tinha despencado. Então, a taxa que estava em 497, ela caiu para ser 270. A outra que estava em 300 e alguma coisa, ela caiu para 290, não, 210, se eu não me engano. Então elas foram despencando, né? Tinha uma que estava em 110, ela foi para 30. Eu falei, meu Deus. E quando o médico falou, nossa, elas despencaram, o seu metabolismo é muito bom. Eu falei, meu Deus, né? Não é bom não, ela despencou e as dores continuavam. E aí ele falou, não, mas agora você vai tomar um remédio, né, pro fígado, agora você já pode, que seu fígado já normalizou, isso era normal, a gente sabia que ele ia, né, pela idade e tal, eu não tinha nenhuma doença pré-existente, nem no fígado, nem nos músculos e tal. Mas, por exemplo, eu ainda continuo com algumas dores, sabe? Eu não tinha dor de coluna, eu não tinha nada disso, mas eu continuo com algumas dores. E agora, como sequela, eu tive meu cabelo caindo muito, assim, de puxar e ele sair na água, assim. Foi um mês, agora esse último mês, agosto, foi assim, bem intenso. Na verdade, começou final de julho, aí final de julho e agosto todo, e agora que eu já penteei, ele não tá caindo muito. Mas é muito ruim, assim, essa sensação. Tipo, esse mês eu tive isso, graças a Deus passou. E aí, mês que vem, será que vai aparecer um outro sintoma aí de sequela, né? Que são sequelas momentâneas, elas não ficam, mas... E fora a ansiedade, né? Que eu tive que tomar um remédio ansiolítico para ajudar também a essa ansiedade, que aí eu ficava, tem muita coisa para fazer, tem a casa para dar conta, tem os dispositivos de cultura, tem a minha vida, e não conseguir dar conta, e eu que sou uma pessoa ativa, dinâmica, não paro quieta, e foi bem assustadora nesse sentido, assim, de parar, assim, Gabriela, você vai ter que parar.
né? E parar mesmo. Então isso foi bem difícil. Foi, acho que a fase mais difícil. E, Gabi, então, assim, digamos que o seu santo é bem forte, né? Porque, cara, tipo assim, aqui em casa, minha mãe pegou, o meu irmão pegou, a esposa dele também pegou, e eu fui o único que não peguei. Você pode ter ficado, Wagner, assintomático, né? Porque, por exemplo, aqui em casa, a minha mãe teve, mas a minha mãe teve porque entrava no quarto onde eu estava para me dar remédio, me dar comida, né? Para conversar comigo. Então, a gente, embora eu ficasse sozinha no quarto a maior parte do tempo, aqui em casa é grande, então eu podia ficar na varanda e não ia afetar ninguém. Mas o cuidado, né? Enfim, mãe vem, cuida e vai trocar, vai ver se tá com febre, enfim, ela acabou adoecendo também, mas ela, graças a Deus, não foi tão severa como eu tive, né? Ela teve umas dores no corpo, ela teve febre, mas durou assim, sei lá, 3 dias ela já estava bem. É muito... A gente se cuida, mas mesmo assim, né, a gente acabou sendo adoecidas aqui. Em relação ao meu santo é forte. Inclusive assim... inclusive assim, ela pegou assim, ela teve uma crise renal, tá sentindo muitas dores, ela foi pro hospital do exército para olhar a crise renal. Aí meu irmão meu irmão foi olhar para ela também, né? Foi assim, ver como é que ela tava lá no hospital. Aí ele foi lá pra ver ela e pegou também. Aí quando foi no domingo, minha mãe tá assim, ai, tá esquisito aqui, eu tô ardendo aqui, tá quente aqui. Eu já olhei pros olhos dela, só olho pro olho da pessoa, você vê que tá meio vermelhado, lacrimejando, é febre. Aí eu falei, mãe, bota o termômetro. Ela botou o termômetro, tava lá, 37,5. Aí ela foi e internou. Ficou uns 14 dias, Ela ficou lá no hospital do exército, internada. E graças a Deus, se não fosse o hospital do exército, ela tinha morrido. Porque se fosse pela prefeitura, ela tinha morrido. Que foi o caso do nosso Zé Moraes. Pois é. Nossa, eu não sabia que a sua mãe tinha ficado internada, não. Ficou, mas é isso, é uma febre e é uma dor ardida, parece que a pele tá queimada. Eu lembro que mesmo eu sem febre, depois quando eu fiquei 2 ou 3 dias com febre, depois disso parecia que o corpo, que a pele estava toda queimada. Essa era a sensação. Então eu não podia deitar de costas porque era como se as minhas costas estivessem toda queimada. Se deitasse de bruços eu não conseguia porque estava com muitas dores no peito, né? Enfim, é muito complicado, gente. Então, assim, como os ouvintes que estão aí ouvindo, né, fazer um apelo, quem puder, continue no isolamento ficando social. Em casa, usando a máscara. Usar máscara, ter um cuidado, uma higiene com a máscara. Isso não é crendice, isso salva vidas, né? Então, para que a gente consiga aí diminuir e tentar voltar à vida normal, a gente precisa, nesse momento, se resguardar. Então, quem puder, quem não puder, né, tem que trabalhar, tem que sair, cuidado com máscara, álcool, isso ajuda, isso não é mito, não, né? Porque é uma doença muito cruel, muito severa. Bom, então agora vamos lá com o Thiago. Nós temos uma pergunta de uma ouvinte para a Gabi. Ah, que maravilha! O nome dela é Renata, ela é moradora do Meia e ela é ouvinte da rádio também e assistiu sua live. Ela quer te perguntar o seguinte: como é que foi para você essa experiência de fazer essa live e o que você pretendia com elas? Oi, gente, foi uma experiência extraordinária, assim, acho que foi o que salvou o meu 2020, né, pós-Covid. Quando a gente começou essa coisa foi em março, né, vai parar o trabalho, não vai parar, aí, Renata, alguns participantes lá do NISE, né, do Instituto, das atividades, entraram em contato comigo, né, e falaram sobre questão de comida, que iam ficar sem comida, porque as atividades sendo suspensas, né, eles não iam ter como ir lá para almoçar. E alguns voluntários também, algumas pessoas entraram em contato comigo.
E aí, conversando com os amigos, eles falaram assim, Gabi, por que você não faz uma live? Acho que ia ser uma live bacana, engraçada, você é engraçada, sei lá, eu acho que você tem carisma, acho que você ia bombar. Aí eu falei, gente, que maluquice é essa? Que fazer live o quê? Não vou fazer, não sei nem por onde começa. E aí tive um start aqui, eu tava aqui em casa, e eu falei, só se eu fizesse essa live para arrecadar a cesta básica para essa galera que me procurou. Aí, bem, isso foi em abril. E aí a ideia, Renato, era da gente fazer essa live em maio, né? E aí foi justamente quando eu adoeci. Então, quando eu adoeci, ainda tive essa pressão, assim, cara, eu tava me programando para fazer uma live para arrecadar a cesta básica para as pessoas que estão precisando de alguma forma. E que, de alguma forma, pensaram em mim, que eu pudesse ajudá-los. E aí não consegui. Então, eu acho que teve, lógico, toda essa pressão psicológica minha, né? E agora? Né? Eu preciso de mim, né? Eu preciso me cuidar, mas tem outras pessoas que estão contando comigo. Não precisam de mim, mas estão contando comigo. E aí, quando eu me recuperei, fui no médico, o médico falou, olha, parabéns, escreve um livro, você venceu o Covid, você teve uma... E aí ele começou a falar, você teve umas inflamações muito severas, se não melhorasse, a gente ia tentar uma internação, para tomar medicação, né? Porque não podia tomar qualquer medicação por conta do fígado. Aí ele falou, eu fiquei bem preocupado com você, mas você venceu. E aí, quando eu saí da consulta, eu falei, eu vou fazer a live. E aí a live ela vai ter um outro sabor. Já. Vai ter um outro sabor. Eu vou fazer uma live como cidadã, né, esclarecendo como é que é o Covid, como é que eu fui acometida e quais foram as alternativas que eu recorri para lidar melhor com isso, né? Recorri à espiritualidade, né? A minha família, uma base muito sólida, meus amigos, as pessoas do trabalho, enfim. Então eu falei, cara, eu preciso como cidadã fazer um relato de experiência, enfim, do que eu passei e, acima de tudo, como uma profissional da saúde, né? Então, quando eu pensei a live, Renata, obrigada aí por você ter assistido, eu pensei nisso, né, da gente conseguir as cestas básicas para a gente distribuir para as pessoas que recorreram, enfim, né, que contaram comigo em algum momento. E aí eu fiz, não sei se você assistiu a primeira, aí eu fiz outra, né, para falar pra gente sortear o quadro e tal, que foi até o namorado da Fabi que ganhou, o Walter, ganhou um quadro cedido pelo Edson, o Edson Luiz Antunes, que é um artesão lá do Instituto, né, participa de atividades no museu, no Centro de Convivência, no Travessia. E aí agora, dia 12 de setembro, eu vou fazer uma outra live, né, para compartilhar com as pessoas as histórias que chegaram, né? Porque eu pensei nas cestas, né? A gente conseguiu. E aí a entrega, o que surgiu, gente? Cada história fascinante, de vida, de superação. Eu vou sortear, vou falar aqui para vocês em primeira mão. Renata, se você for assistir, vou sortear um pano de prato, porque eu fui doar a cesta, levei para uma pessoa, né, uma participante do Instituto, deixei com a vizinha dela e a vizinha me pediu uma cesta. Eu fui levar a cesta e aí fiquei sabendo da história de vida dela e tal, enfim. Não posso dar spoiler, né, da live, não posso dar. E aí, essa senhora, ela borda pano de prato. É uma pessoa bem simples e tal. E ela falou assim, eu queria te dar um presente em agradecimento da cesta, né? A pessoa que me apresentou a você falou que você é uma pessoa bacana, e eu vi no dia, por isso que eu te pedi a cesta, enfim. Eu vou te dar um presente, queria te dar um presente. Eu faço panos de prato para vender, para ajudar aqui, meu orçamento e tal, e eu quero te dar um. Isso me tocou muito, porque é o sustento dela, né, e que ela precisa, né, e que de alguma forma ela tirou do sustento dela e me deu. Então, ela me deu porque eu era a pessoa que estava ali. Então, eu acho justo e
para agradecer as pessoas que embarcaram nessa iniciativa comigo, de eu sortear esse pano de prata. Eu acho que ele não tem que ficar comigo, né? Eu acho que ele é nosso, então não dá para eu usar aqui e vocês usarem na casa de vocês. Então, e para mim, o pano de prato, né, na simbologia, eu tenho que lembrar que eu sou psicóloga, e tudo tem uma simbologia, o pano de prato é aquele que enxuga, né? Então, de alguma maneira, a gente enxugou ali, por algum momento, a necessidade que aquelas pessoas estavam passando. Então, na live do dia 12 agora de setembro, eu vou fazer esse sorteio desse pano de prato e contar um pouco dessa experiência, né, do desdobramento do que foi doar a cesta, né? Agradecer mais uma vez as pessoas que embarcaram nisso comigo e dizer que dia 12 de outubro a gente vai fazer outra live para arrecadar cestas, porque as pessoas estão me procurando. Quem ajudou, isso é outra coisa assim, extraordinária dessa pandemia. Eu acho que para mim foi um grande ensinamento. Ver o outro como uma extensão de nós, né? E as pessoas estão me procurando, quem ajudou está me procurando. Gabi, vamos fazer outra live e você já vai ter a minha contribuição. Os amigos querem ajudar, que não ajudaram da outra vez. E eu eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu sou uma condutora assim, dessa iniciativa, né? Foi uma missão que de alguma forma Deus contou comigo ali para estar mobilizando, né, e colocou pessoas assim maravilhosas no meu caminho para a gente fazer essa iniciativa. Pois é, então, muito obrigado, Gabi. Você vai continuar com a gente, que não vamos diretamente para o Boca Livre. A gente chamava Boca Livre de boca a boca. Boca Livre. Boa tarde, galera. Aproveita que é de graça, hein? Bom, e no Boca Livre de hoje... Faço ideia. A Ana vai cantar hoje? Canta, Ana, no Boca Livre. Gabi, eu sou péssima cantora. Acho que você é muito melhor do que eu. Concordo plenamente. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui uma música do Aloysio. É tipo novela, coisa de cinema, fala sério, você nem estará aqui. Essa semana vou te procurar. 12 de junho já tá pra chegar. Essa última chance da nós, o dia do namorado, sei que tem que se render. O meu coração está apontado pra você, e eu vou levar de mim. É 1280, volta logo. Não é o bi. Nosso programa tá quase acabando. Que pena. Pois é. Então assim, eu queria agradecer. Bom, queria agradecer. Obrigada pelo carinho. Nada, que agradeço. Bom, queria agradecer a vocês, mais um programa na Rádio Revolução, né? A rádio que é louca por você, nós somos loucos pro rádio. Vou passar agora pro Alan Ribeiro, as suas pedidas. Bom, gente, muito obrigado pela sua audiência e pela sua preferência. Semana que vem você terá uma boa dose de entretenimento e informação na medida certa aqui no programa Espaço da Diferença. Fique com Deus e até semana que vem. Tchau. A vocês, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e voltaremos na semana que vem. Muito obrigado, Gabi, muito obrigado a todos vocês. Tchau. Termina aqui Espaço da Diferença. Até nosso próximo encontro.